Boa noite a todos. É sempre com muita alegria que nós podemos estar aqui, todas as sextas-feiras, e hoje com a responsabilidade de trazer o tema da noite. Nós podemos dizer que o tema que nós iremos desenvolver vai fazer uma abordagem sobre um assunto bastante específico da doutrina espírita e refere-se ao seu principal objetivo, como o próprio codificador nos esclarece lá no Livro dos Médiuns, no item 292. Allan Kardec, nesse item, nos esclarece que a finalidade essencial do Espiritismo é a nossa transformação moral. Deve ser por esse motivo que Allan Kardec nos esclarece lá no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para poder domar as suas más inclinações. Allan Kardec, o mestre de Lyon, via na educação moral a saída para se resolver a grave crise existencial da humanidade. Isso porque, queridos irmãos, a moral é um aspecto fundamental para a educação do espírito. A visão espírita de moral consubstancia-se na resposta à questão 629 de O Livro dos Espíritos, que nos ensina que a moral é regra de bem proceder, isto é, de distinguir, de diferenciar o bem do mal, e funda-se na observância das leis de Deus. Portanto, a moral na visão espírita não pode ser flexibilizada, nem sofrer interpretações que não estejam vinculadas às leis naturais da vida. Nós temos que entender, queridos amigos, que nem tudo na nossa sociedade, nem tudo aquilo que é legal é moral. Por exemplo, coisa que está muito na mídia hoje em dia sobre os problemas de honestidade no Brasil. Vejamos assim uma coisa que é legal. Deputados, senadores, outros políticos, juízes, recebem, mesmo tendo casa própria, apartamentos próprios, recebem auxílio moradia, num valor que muitos brasileiros não conseguem receber mensalmente. Então, é legal, mas é completamente imoral. Por quê? Vejamos, se nós fôssemos analisar a situação, quem deveria receber auxílio moradia e outros auxílios são aqueles que recebem menos, que não têm condição, muitas vezes, nem de pagar um aluguel ou de conseguir uma casa para morar. Entretanto, a lei privilegia essas pessoas e, por isso mesmo, é legal, mas não é moral. Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, na questão 895, Allan Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos. Ele diz assim: além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual o sinal mais característico da imperfeição? E os espíritos respondem: o interesse pessoal. E eles continuam dizendo que o verdadeiro desinteresse é coisa tão rara aqui na Terra que, quando se apresenta, é admirado como se fosse um fenômeno. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec
fala sobre o homem de bem, ele afirma que uma das características do verdadeiro espírita, é ter a capacidade de sacrificar o seu próprio interesse em favor da verdadeira justiça. O que nós devemos fazer, então, queridos irmãos, para poder vencer gradativamente o interesse pessoal, essa imperfeição que ainda tem uma presença bastante marcante em nossas decisões? Nós precisamos acelerar a nossa transformação moral, mudando de atitude, tomando decisões em conformidade com os preceitos preconizados pela doutrina espírita. Entretanto, meus irmãos, isso nós só conseguiremos fazer por intermédio da nossa renovação interior, ou seja, por meio da tão falada reforma íntima. Mas qual é o significado dessa reforma íntima? Reforma íntima, meus amigos, é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento de nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos de nossa existência. A reforma íntima é a transformação do homem velho, carregado de tendências e de erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus, dentro e fora de si. E de que maneira nós conseguiremos transformar esse homem velho no homem novo? Através da mudança de atitude. É preciso melhorarmos as nossas escolhas. É necessário fazermos escolhas em conformidade com as leis divinas e com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Porque nós temos que entender que nós não estamos vivendo nessa terra abençoada para tomar decisões somente em nosso favor. Nós estamos aqui para aprender a tomar decisões em conformidade com as leis divinas, mesmo que essas nossas decisões nos tragam algum prejuízo. Queridos amigos, reforma íntima é a aceitação dos próprios erros, das próprias imperfeições. É conhecer-se para melhorar-se. É encarar essa transformação como primordial em nossa vida, despertando em nossa consciência a necessidade de seguirmos os ensinamentos de Jesus com o objetivo de evoluirmos moralmente, a fim de que essa terra abençoada não se torne para nós um paraíso perdido. Todos nós, espíritas, já sabemos que a Terra, o nosso planeta, está passando por um momento de transição e vai deixar de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração. E aqui, meus irmãos, certamente irão permanecer somente aqueles espíritos que estiverem em processo regenerativo, ou seja, só permanecerão aqui na Terra os espíritos que estiverem em busca da sua transformação moral. Então, meus irmãos, nós precisamos acertar o passo e, de preferência, sem sair do compasso, porque é preciso amor para poder viver, é preciso paz para poder sorrir, porque num dia a gente chega e no outro, logo vai embora. E como nós estamos aprendendo, através dos ensinamentos da doutrina espírita,
nessa vida, cada um de nós, através de suas escolhas, de suas decisões, é quem compõe a sua própria história. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Com um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Queridos irmãos, para que nós possamos efetuar essa nossa transformação, essa nossa reforma interior, é necessário, sobretudo, acreditarmos na existência de Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós precisamos ter fé e, acima de tudo, confiança em Deus, que é verdadeiramente justo e bom. Porque todo aquele que ainda não consegue acreditar em Deus, não encontra motivos para essa transformação moral, tão necessária para a nossa evolução espiritual. A existência de Deus, meus irmãos, é o princípio fundamental da doutrina espírita
e de todas as outras religiões. Se nós tivermos a convicção da existência de Deus, nossa evolução moral se tornará muito mais fácil. Podemos dizer que todos nós que estamos reunidos aqui na noite de hoje, de uma maneira ou de outra, acreditamos em Deus. Eu, por exemplo, creio em Deus porque nasci. Creio em Deus porque eu posso estar aqui, nesta casa de amor, e ver os meus amigos todos reunidos no caminho do bem. Creio em Deus porque eu posso cantar e, através do meu canto, levar a todo canto este meu canto de amor. Creio em Ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em Ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em Ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do meu amor. Creio em Ti, creio em Ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em Ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em Ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em Ti. Queridos amigos, se nós realmente confiamos em Deus, então nós devemos ter como base em nossas atitudes as suas leis, ou seja, a lei divina ou natural. Porque a lei divina ou natural, meus amigos, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Porque esta lei contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. Indica-lhe o que você deve fazer e o que você deve deixar de fazer. E nós, os seres humanos, só nos tornamos pessoas infelizes quando nós nos afastamos das leis de Deus. Todavia, para praticarmos a lei divina, é necessário, sobretudo, conhecê-la. E para isso, basta nós abrirmos lá o livro dos Espíritos, lá no seu livro 3º, que do capítulo 1 ao 12 estão contidas as leis morais. E é justamente nas leis morais que nós iremos encontrar a lei de liberdade, na qual está contido o livre-arbítrio, que consiste na liberdade que tem o homem de pensar e de agir de acordo com a sua vontade nas diferentes situações da vida. O livre-arbítrio, meus irmãos, é a faculdade que tem um indivíduo de determinar a sua própria conduta. Isso quer dizer que nós temos a liberdade para escolher os nossos próprios caminhos. Nós temos a liberdade de decidir, de tomar decisões e fazer escolhas. E como nós já pudemos perceber,
durante essa nossa existência, nossa vida, meus irmãos, é uma sequência infinita de decisões. A cada instante, para viver, cada um de nós tem de tomar decisões com graus variados de importância, as quais passam a modelar o nosso comportamento de forma marcante, gerando consequências para os outros e para nós mesmos. Agora, tomada a decisão, escolhido aquilo que nós iremos fazer, só nos resta mesmo aguardar as consequências das nossas atitudes, que certamente algum dia virão. A felicidade ou o sofrimento vai estar à nossa espera. Se nós decidirmos em conformidade com as leis divinas, receberemos os méritos. Caso contrário, nós seremos responsabilizados por todo o mal que nós causarmos. Consequentemente, meus irmãos, é através das nossas escolhas que nós poderemos empreender essa nossa transformação moral. Ou seja, mudar de atitude e decidir sempre fundamentados nas leis divinas e nos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Queridos irmãos, a doutrina espírita nos ensina que a vida não tem segredo. O Espiritismo nos esclarece que nós somos aquilo que nós escolhemos ser. Nós somos essencialmente o fruto das nossas escolhas. Nós somos o reflexo de nossas atitudes. Voltaire, um cientista francês, uma ocasião em Paris, em uma de suas conferências, fez o seguinte questionamento ao público que lhe assistia. Ele perguntou: vocês sabem o que é uma pessoa imbecil? O público, meus irmãos, olhou para ele com aquela cara, mas não é cara de imbecil, hein, gente? Com aquela cara de quem não sabia a resposta. Então, ele mesmo considerou: imbecil é todo aquele que faz as coisas sempre da mesma maneira, na expectativa de obter um resultado diferente. O que nós podemos concluir com isso? Todo aquele que quiser ter alguma coisa que nunca teve, vai ter que fazer alguma coisa que nunca fez. Porque se continuar fazendo as coisas que sempre fez, vai continuar tendo as coisas que sempre teve. Nós precisamos compreender, meus irmãos, que a causa atual das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, é a utilização equivocada que nós fazemos com essa nossa liberdade que temos de pensar e de agir. Com a bênção da vida, Deus nos dá com infinito amor um momento em que é possível ver o que se fazer para não sofrer. É só compreender, pensar e agir em tudo que puder para ser feliz. Pensamos que esse momento não existe em nós. O engano é não crer
querer nos livra da dor. Tente uma vez mais e serás capaz de, com muito amor, a vida melhorar. A felicidade nos traz alegria, e essa alegria irradia o amor. Vamos buscar nosso sonho alcançar e não esquecer de conquistar a felicidade e a paz, e não esquecer de conquistar a felicidade e a paz. Queridos amigos, nós precisamos compreender que para todas as direções existem caminhos. A vida em si mesma é um caminho que cada criatura percorre na experiência existencial, com êxito ou fracasso, tudo em conformidade com a escolha feita. Ninguém, no entanto, que siga pelos caminhos de Jesus, deixará de alcançar a meta que tanto persegue, a felicidade integral. Jesus, o nosso mestre e amigo, veio à Terra para mudar o conceito ético, moral, filosófico e estrutural de toda a humanidade por intermédio do Código do Amor. Sua vida foi o mais belo exemplo de amor de que todos nós temos conhecimento. E a doutrina espírita, meus irmãos, tem a sua base fundamentada nesse amor. E nós, os espíritas, temos de ser diferentes. Nós temos de fazer a diferença. Nós temos de nos tornar o sal da terra. E o que significa esse sal da terra? O sal, meus amigos, é uma substância que conserva e dá sabor aos alimentos. Mas além dessas propriedades, o sal é uma substância incorruptível, palavra pouco utilizada no idioma nacional. Inclusive, disse que essa palavra já está sob suspeita de obsoletismo no dicionário da língua portuguesa. Vai cair em desuso, porque incorruptível, aqui no nosso Brasil, é coisa difícil. Entretanto, nós temos que ser, nós os espíritas, como o sal, incorruptíveis. Nós temos que sair da casa espírita e fazer tudo aquilo que nós fazemos aqui na nossa casa, em todos os lugares onde nós estivermos. Levar uma palavra de amor, de conforto, mostrar a nossa honestidade em todos os lugares onde nós estivermos, no nosso trabalho, no nosso lar, no meio, no nosso convívio social. Nós temos, meus irmãos, de fazer brilhar a nossa própria luz, deixando um rastro de amor pelos caminhos por onde nós andarmos. Às vezes eu fico pensando, se o homem quisesse o amor entender,
teria visão do futuro, vivendo num mundo sem muito sofrer. Jamais sentiria amargura, somente ventura em seu coração. Teria no pobre que passa a sua família e também seu irmão. Quem planta a felicidade conhece a verdade e sabe viver. O verde da sua esperança é sempre mais forte no amanhecer. Vamos viver sempre em paz, fazer brilhar a nossa luz. Vamos sempre com emoção o amor de Deus e a alegria de Jesus. Queridos amigos, essa reforma interior, essa nossa transformação, é o renovar das esperanças interiores, do nosso interior. E tem como objetivo o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos. Essa reforma íntima, essa transformação, é o esforço contínuo que o ser humano deve fazer para melhorar-se moralmente. A doutrina espírita, meus irmãos, nos esclarece que a reencarnação é o instrumento necessário para que os degraus evolutivos sejam vencidos um a um. Nós podemos dizer que a reencarnação é o nosso principal instrumento de evolução. Deve ter sido por esse motivo que Jesus disse a Nicodemos: ninguém jamais conseguirá ver o reino dos céus se não nascer de novo. E quanto tempo nós ainda vamos levar para podermos perceber essas coisas? Senhor, quanto tempo terei que esperar para ver tua face de amor, para sentir de onde vem teu amor, para entender que tu és o amor. Quanto tempo, Senhor, quanto tempo. Senhor, quantos corpos terei que vestir, quantos nomes terei que assinar, quantas vezes me farás criança para entender que tu és o amor. Quanto tempo eu não posso dizer, pois só vai depender de você. O caminho eu te dei para seguir, mas você só se faz repetir. Quanto tempo, quanto tempo. Já te dei o meu foco de luz, já te dei o amor de Jesus. Só te faltas tomar tua cruz, só assim vai saber quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber
da tua fonte de amor e aprender a renascer sem perguntar quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a amar sem perguntar quanto tempo. Senhor, quanto tempo terei que esperar para ver tua face de amor, para sentir de onde vem teu amor, para entender que tu és o amor. Quanto tempo, Senhor, quanto tempo. O Espiritismo, meus irmãos, nos esclarece também o significado da reforma íntima e a sua importância na conquista da felicidade que nós tanto queremos. A doutrina espírita nos mostra o caminho a ser seguido, mas nós temos de caminhar com as nossas próprias pernas, porque a evolução interior, a transformação moral é individual, é conquista de cada um, e por isso mesmo não pode ser efetuada senão por nós mesmos. Todavia, para se alcançar essa transformação, essa reforma interior, é necessário cultivar a vontade firme e consciente de que ela, a transformação moral, é o melhor remédio para todos os nossos males. Essa transformação interior, essa reforma íntima, é o melhor remédio para todo o nosso sofrimento. E por falar em sofrimento, todo aquele que tiver o desejo em conhecer o causador dos seus sofrimentos, é só chegar em casa agora à noite e mirar-se no espelho, que vai estar diante do causador, da pessoa que causou todo o seu sofrimento. Em compensação, também vai estar diante da única pessoa capaz de livrá-la desse sofrimento, ela mesma. Queridos irmãos, o Portal da Luz, por exemplo, que é uma casa espírita, e isso acontece em outras, mas o Portal da Luz nos oferece constantemente, através dos cursos e das palestras que aqui são ministradas, uma magnífica oportunidade de aprendizado. Podemos dizer que o conhecimento é a ferramenta essencial para despertar em nós mesmos a necessidade da transformação. Porque, conforme eu costumo dizer, somente vir na casa espírita não basta. Nós temos de estar conectados. Nós temos de assumir o compromisso da transformação. Todavia, meus amigos, é preciso coragem e disciplina nesse empreendimento, porque nós precisamos conhecer a nós mesmos e aceitarmos as nossas imperfeições para poder corrigi-las. Mas, além da coragem que nós precisamos de ter para mudar as nossas atitudes e conhecer as nossas imperfeições, nós precisamos ainda fortalecer a nossa força de vontade. Olha que bonito, né? Fortalecer a força de vontade. Isso na língua portuguesa é um pleonasmo, né? É o mesmo que subir para cima e descer para baixo. Por que será que a nossa força de vontade é fraca? Vamos ver. Questão 909 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelo seu próprio esforço, vencer as suas más inclinações, vencer as suas imperfeições?
E os espíritos amigos respondem sim, e frequentemente fazendo esforço muito insignificante. O que lhes falta é a vontade. Quando chega nessa parte, já dá vontade de ir embora. Mas também não tem vontade de ir embora, porque perdi a vontade, né? Não tem vontade nem para ir embora. Porque quando fala assim, falta a vontade, é difícil. E ele continua dizendo assim, quão poucos dentre vós fazem pequenos esforços. Queridos amigos, a perspectiva espírita, enunciada por Allan Kardec em sua máxima, fora da caridade não há salvação, convida-nos ao contato com a sociedade, na busca de transformá-la. E assevera que o mundo em que nós vivemos somente se transformará quando nós nos transformarmos a nós mesmos. Por isso mesmo, nós devemos viver sempre com o firme propósito de sermos hoje melhores que ontem e amanhã melhores do que hoje, na tentativa de nos tornar pessoas mais solidárias, colocando-nos sempre na posição de servir, para que possamos, quem sabe, algum dia, queridos amigos, nos transformar no servidor de todos. É necessário esclarecer que a evolução é o fundamento da vida. A evolução é o princípio central da lei de Deus e ocorre pela aquisição de conhecimentos em sentido amplo, técnico, afetivo, emocional, moral, filosófico, científico e religioso. A vida na Terra, queridos irmãos, é somente uma passagem. Entretanto, muitos vivem aqui como se aqui fossem ficar eternamente e direcionam a vida em busca de prazer, em busca de poder e de bens materiais e quase nem percebem a existência de Deus, esquecendo-se que o principal objetivo de estarem vivendo nesta terra abençoada é buscar, através da transformação moral, o caminho para a sua evolução espiritual. A Terra é apenas um veículo de aprendizagem, porque o mundo real, o mundo verdadeiro e legítimo, é o mundo espiritual, de onde todos nós viemos e para onde todos nós retornaremos com o resultado desse aprendizado. Conforme nos diria o poeta Mário Quintana, esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, porque nunca as nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Vou repetir. Esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, porque nunca as nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Então, meus irmãos, busquemos, através da transformação moral, ficar de malas prontas, acertando as nossas contas, para que nós possamos, quem sabe, algum dia, poder livremente cantar em outro lugar. Lara, 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 lara. Quando uma luz se apaga, como o sol se põe no anoitecer, é vida que se esvai, é dor dilacerante pra quem vai morrer.
Mãe natureza tem seu próprio ciclo para nos confortar. Se é noite aqui, é um novo dia em outro lugar. É luz entre as estrelas, é mais brilho no luar. Quando uma luz se apaga, nasce em outro lugar. Quando uma luz se apaga, nasce em outro lugar. Cantar é dom divino, doce alegria de cantar. E quando a minha voz se calar na terra, certamente irá cantar em outro lugar. Cantar é dom divino, doce alegria de cantar. E quando a minha luz se apagar na terra, certamente irá nascer em outro lugar. É luz entre as estrelas, é mais brilho no luar. Quando uma luz se apaga, nasce em outro lugar. Quando uma luz se apaga, nasce em outro lugar. Cantar é dom divino, doce alegria de cantar. E quando a minha voz se calar na terra, certamente irá cantar em outro lugar. Cantar é dom divino, doce alegria de cantar. E quando a minha luz se apagar na terra, certamente irá nascer em outro lugar. É luz entre as estrelas, é mais brilho no luar. Quando uma luz se apaga, nasce em outro lugar. Quando uma luz se apaga, nasce em outro lugar. Quando uma luz se apaga, nasce em outro lugar. Que Jesus nos auxilie e nos abençoe, a fim de que nós possamos caminhar sempre de mãos unidas através dos caminhos do bem, buscando, através dessa transformação moral, a condição necessária para que possamos permanecer vivendo nesta terra abençoada. Boa noite a todos, um bom final de semana, muito agradecido pela atenção e pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez na noite de hoje. Obrigado a todos.